Em agosto de 2022, Joe Biden assinou uma lei. Não foi uma declaração de guerra, não mobilizou um único soldado, não lançou um único míssil. Foi uma restrição de exportação de chips e custou à China mais de US$ 1 trilhão. Em menos de 24 horas, as maiores empresas de tecnologia chinesas perderam centenas de bilhões em valor de mercado. Não porque alguém invadiu uma fábrica, não porque houve um ataque cibernético. Porque os Estados Unidos decidiram que a China não poderia mais comprar os chips mais avançados do mundo, e a China não sabia fazer os seus próprios. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você sabia que uma única lei americana foi capaz de abalar a economia chinesa dessa forma? Comenta aqui embaixo. Para entender o que aconteceu em 2022, você precisa entender o que aconteceu 30 anos antes. Nos anos 90, os Estados Unidos dominavam toda a cadeia de produção de chips, design, fabricação, embalagem, distribuição, tudo americano. Então veio a globalização. As fábricas foram transferidas para a Ásia, mais barato, mais eficiente, mais lucrativo no curto prazo. Em 1990, os Estados Unidos fabricavam 37% dos chips do mundo. Em 2022, fabricavam 12%. E o país que assumiu o controle da fabricação não foi um aliado, foi Taiwan. E por tabela, a China ficou a 180 quilômetros da maior fábrica de chips do planeta. Taiwan tem 36 mil quilômetros quadrados, menor que o estado do Espírito Santo, e fabrica 90% dos chips mais avançados do mundo. Não 70%, não 80%, 90%. A empresa responsável chama TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. A TSMC fabrica os chips da Apple, da Nvidia, da AMD, da Qualcomm. Se a TSMC parar por uma semana, a economia global sente. Se a TSMC parar por um mês, faltam chips em aviões, carros, hospitais e celulares em todos os continentes. E a China sabe disso. Mas por que é tão difícil simplesmente construir outra fábrica de chips em outro lugar? Por causa de uma máquina. Custa 350 milhões de dólares, pesa 180 toneladas, tem mais de 100 mil componentes e só uma empresa no mundo sabe construí-la. A ASML, uma empresa holandesa que levou 30 anos e bilhões em pesquisa para dominar uma tecnologia que nenhum outro país conseguiu replicar. A máquina se chama EUV, Extreme Ultraviolet Lithography. Ela usa luz ultravioleta extrema para gravar transistores em silício com precisão de alguns nanômetros. Para você ter referência, um fio de cabelo humano tem 80 mil nanômetros de espessura. Os chips mais avançados têm transistores de 2 nanômetros. Sem a máquina da ASML, não existe chip avançado, em lugar nenhum do planeta. Mas aqui tem uma ironia histórica. A ASML é holandesa. A Holanda não é os Estados Unidos. A Holanda não é a China. E durante anos, a ASML vendia suas máquinas para todo mundo, incluindo a China, até que os Estados Unidos pressionaram o governo holandês para bloquear as exportações da ASML para empresas chinesas. A Holanda cedeu. A ASML perdeu um dos seus maiores clientes. A China perdeu acesso à única máquina que poderia colocá-la na fronteira tecnológica. Uma empresa holandesa, presa no meio de uma guerra entre as duas maiores potências do mundo. Em 2022, os Estados Unidos acordaram para um problema real. Dependiam demais de Taiwan, e Taiwan dependia de uma máquina holandesa. E a China estava cada vez mais perto de Taiwan. A solução foi o Chips and Science Act, 52 bilhões de dólares para reconstruir a indústria de chips americana. Intel, TSMC e Samsung anunciaram fábricas nos EUA. O Arizona virou o novo epicentro da corrida. Mas o dinheiro foi só metade da lei. A outra metade foi o bloqueio. Nenhuma empresa que recebesse dinheiro do CHIPS Act poderia expandir fabricação avançada na China pelos próximos 10 anos. E nenhuma empresa americana poderia vender chips avançados para empresas chinesas sem licença especial do governo.
A China acordou cercada. A Nvidia é o chip que a China não pode ter. Mas a parte mais dolorosa do bloqueio não foi sobre chips de celular. Foi sobre inteligência artificial. A Nvidia fabrica as GPUs mais avançadas do mundo, o H100, o A100. São os chips que treinam modelos de inteligência artificial. ChatGPT foi treinado neles. Gemini foi treinado neles. Todos os grandes modelos de IA do mundo dependem das GPUs da Nvidia. E os Estados Unidos decidiram que a China não poderia comprar esses chips. A Huawei, a Alibaba, o Baidu, todas as gigantes chinesas de tecnologia, cortadas do componente mais importante da corrida pela inteligência artificial. Aqui no meio do documentário, quero saber, na sua opinião, os Estados Unidos estão certos em bloquear a China dessa forma? Comenta aqui embaixo, pois quero ler sua opinião. A resposta da China é clara e firme. Defenderemos nossos interesses e soberania. A China não ficou parada. Xi Jinping declarou autossuficiência em chips como prioridade nacional número 1. Bilhões em subsídios. Recrutamento agressivo de engenheiros taiwaneses. Espionagem industrial documentada. Em 2023, a Huawei lançou o Mate 60 Pro, com um chip de 7 nanômetros, fabricado pela SMIC, empresa chinesa. O mundo ficou chocado. Como a China fabricou um chip avançado sem a máquina da ASML, usando máquinas antigas, passando o processo múltiplas vezes, com custo muito mais alto e volume muito menor. A China conseguiu, mas ainda está pelo menos uma geração atrás dos chips mais avançados do mundo. Mas existe um cenário que os estrategistas americanos não conseguem parar de calcular. E se a China invadir Taiwan? Num único movimento, a China controlaria 90% dos chips mais avançados do mundo. Não precisaria mais desenvolver tecnologia própria. Não precisaria mais comprar da ASML. Controlaria a fábrica. É por isso que Taiwan não é só uma questão política. Por isso que os Estados Unidos posicionaram forças navais no Pacífico. E o CHIPS Act existe. Chips viraram questão de segurança nacional, em todos os países ao mesmo tempo. E o Brasil? O Brasil consome bilhões em chips por ano. Importa praticamente tudo. Não tem fábrica de chip avançado. Não tem máquina da ASML. Mas tem silício. O Brasil é o segundo maior produtor de quartzo do mundo. A matéria-prima do chip começa aqui e termina do outro lado do planeta. Exportamos areia, importamos tecnologia. A mesma areia que vira chip volta para o Brasil valendo 1000 vezes mais. Essa guerra não é sobre celular, não é sobre computador. É sobre quem vai controlar a inteligência artificial. E quem controlar a IA vai controlar a medicina, a defesa militar, a economia global, os sistemas de energia. Os chips são o petróleo do século XXI. E diferente do petróleo, não existe substituto. Quem dominar a fabricação, domina o futuro. Uma lei assinada em agosto de 2022, sem um único soldado, sem um único míssil, derrubou mais de $1 trilhão da economia chinesa, travou a maior corrida tecnológica da história, colocou uma ilha de 36 mil quilômetros quadrados no centro da geopolítica mundial e revelou que o chip no seu celular é também uma arma geopolítica. A pergunta que fica é, num mundo onde chips valem mais que petróleo, o Brasil vai continuar exportando areia e importando o futuro? Comenta o que você acha. Ativa o sino. Isso é, queremos saber. Estamos gratos por sua atenção. Não se esqueça de compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Até o próximo encontro.